O canal Acesso Literário apresenta biografias de homens e mulheres que deixaram sua marca na literatura nacional e internacional, e o autor homenageado no vídeo de hoje é Mário Quintana. Mário Quintana, de 1906 a 1994, foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Foi considerado um dos maiores poetas do século XX. Mestre da palavra, do humor e da síntese poética, em 1980 recebeu o Prêmio Machado de Assis da ABL e em 1981 foi agraciado com o Prêmio Jabuti. Infância e juventude. Mário de Miranda Quintana nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Filho de Celso de Oliveira Quintana, farmacêutico, e de Virgínia de Miranda Quintana, iniciou seus estudos em sua cidade natal. Aprendeu noções de francês com seus pais. Em 1919 mudou-se para Porto Alegre e ingressou no Colégio Militar em regime de internato. Nessa época, publicou seus primeiros versos na revista literária dos alunos do Colégio Militar. Em 1923, Mário Quintana publicou um soneto no Jornal de Alegrete, com o pseudônimo de JB. Em 1924, deixou o Colégio Militar e começou a trabalhar como atendente na Livraria Globo, onde permanece durante 3 meses. Em 1925 retornou para Alegrete, onde passou a trabalhar na farmácia da família. Em 1926, Mário Quintana ficou órfão de mãe. Nesse mesmo ano, se fixou em Porto Alegre, quando foi premiado em um concurso de contos do jornal Diário de Notícias, com o conto A Sétima Passagem. No ano seguinte ficou órfão de pai. Jornalista e tradutor. Em 1929, Mário Quintana começou a trabalhar como tradutor na redação do jornal O Estado do Rio Grande. Em 1930, a revista Globo e o Correio do Povo publicaram os versos do poeta. Na época da Revolução de 1930, o jornal O Estado do Rio Grande foi fechado e Mário Quintana partiu para o Rio de Janeiro, onde entrou como voluntário no 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre. 6 meses depois retornou para Porto Alegre e retomou seu trabalho no jornal. Em 1934, publicou sua primeira tradução, o livro Palavras e Sangue de Giovanni Papini. O poeta também traduziu autores como Voltaire, Virginia Woolf e Emile Ludwig. Mário Quintana traduziu também Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Em 1936 transfere-se para a Livraria do Globo, onde trabalhou com Érico Veríssimo. Nessa época seus textos foram publicados na revista Ibirapuita. Primeiro livro publicado em 1940, Mário Quintana publicou seu primeiro livro de sonetos, A Rua dos Cataventos. Sua poesia extraiu a musicalidade das palavras. A aceitação de seus poemas levou vários sonetos a serem transcritos em antologias e livros escolares. O soneto segundo, um dos poemas de seu primeiro livro, é um diálogo entre o poeta e a rua. Soneto segundo: dorme, Rosinha. É tudo escuro. E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas para caso persegui-los. Na noite alta, como sobre um muro, as estrelinhas cantam como grilos. O vento está dormindo na calçada, o vento enovelou-se como um cão. Dorme, Rosinha, não há nada, só os meus passos. Mas tão leves são que até parecem, pela madrugada, os de minha futura assombração. Canções, 1946. O segundo livro de Mário Quintana foi Canções. A exploração da musicalidade que faz parte de seus poemas o encaminhou para a criação de poemas que lhe permitiram que essa característica fosse explorada. É desse livro o poema Canção da Primavera. Canção da Primavera. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida primavera vem chegando, o catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento dancemos todos em bando. Sapato Florido, 1948. Em 1948, Mário Quintana publicou Sapato Florido, um misto de poesia e prosa, onde o poeta adota a figura do caminhante para se autorrepresentar e o motivo do sapato se associa a dos ventos, das nuvens e dos barcos. Alguns textos são longos e se convertem em prosa poética e outros não têm mais do que uma frase. Epígrafe: as únicas coisas eternas são as nuvens.
Prosódia, as folhas enchem de FF as vogais do vento. Carreto, amar é mudar a alma de casa. Espelho Mágico, 1951. Na obra Espelho Mágico, Quintana escreveu poesias curtas, entre elas: das utopias, se as coisas são inatingíveis, ora, não há motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a mágica presença das estrelas. Da descrição: não te abras com teu amigo que ele um outro amigo tem, e o amigo de teu amigo possui amigos também. Caderno H, 1973, na obra Caderno H, 1973, Mário Quintana reuniu poemas em prosa, alguns longos e outros curtos, mas com dimensão e densidades poéticas e geralmente irônicos. O humor e a capacidade de criar poemas sintéticos e frases demolidoras era uma das suas principais características. Carta para uma feira de livro: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Os farsantes, desconfia da tristeza de certos poetas. É uma tristeza profissional e tão suspeita como a exuberante alegria das coristas. Citação: e melhor se poderia dizer dos poetas o que disse dos ventos Machado de Assis: a dispersão não lhe tira a unidade, nem a inquietude a constância. Novas Antologias Poéticas, 1985. No livro Novas Antologias Poéticas, a poesia de Mário Quintana tem sempre referências concretas, mas age como se o sonho, para expandir-se, necessitasse manter os laços com a experiência vivida, como nesses poemas. O prisioneiro, os muros móveis do vento compõem minha casa-barco. Quem foi que me prendeu por dentro de uma gota d'água? Tolice matar-se a gente só por isso. Nem mesmo ele, o grande mágico, foge ao seu próprio feitiço. Liberdade condicional: poderás ir até a esquina comprar cigarros e voltar ou mudar-te para a China, só não pode sair de onde tu estás. Academia Brasileira de Letras. Por 3 vezes Mário Quintana tentou entrar para a Academia Brasileira de Letras. Jamais perdoou os acadêmicos da desfeita. No dia 25 de agosto de 1966, Mário é saudado na sessão da Academia por Augusto Maier e Manuel Bandeira, que lê um poema de sua autoria. Convidado para se candidatar pela 4ª vez, Mário recusou o convite. Últimos Anos. Uma das últimas poesias escritas por Mário Quintana, que se tornou a mais popular delas, foi o Poeminha do Contra. Poeminha do Contra: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Em 1980, Mário Quintana recebeu o Prêmio Machado de Assis da ABL pelo conjunto da obra. Em 1981, foi agraciado com o Prêmio Jabuti como Personalidade Literária do Ano. A partir de 1988, Mário Quintana passou a publicar as Agendas Poéticas, que se tornaram um sucesso de vendas. Nelas, ele escrevia um breve texto para cada dia do ano. A partir de 1990, devido à saúde debilitada, o poeta passou a pensar frases já publicadas em seus livros anteriores. Vida pessoal: desde jovem, Mário Quintana já morava em hotéis. Foi hóspede do Hotel Majestic, no Centro Histórico de Porto Alegre, de 1968 até 1980. Desempregado, sem dinheiro, foi despejado e alojado no Hotel Royal, no quarto de propriedade do ex-jogador Paulo Roberto Falcão. Mário nunca se casou nem teve filhos, embora tivesse fama de cortejar as mulheres. A poesia, embora considerada por ele como um vício triste, foi sua maior companheira. Mário Quintana faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 5 de maio de 1994, em consequência de insuficiência respiratória e cardíaca. O Hotel Majestic, onde Mário Quintana morou por 12 anos, foi transformado no Centro Cultural, Casa de Cultura Mário Quintana. Frases de Mário Quintana: por acaso me surpreendo no espelho. Quem é esse que me olha, e é tão mais velho do que eu? Que me importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre. É preciso escrever um poema várias vezes para que dê a impressão que foi escrito pela primeira vez. Se dizem que escreves bem, desconfia. O crime perfeito não deixa vestígios. Intruso: indivíduo que chega na hora em que não devia. Exemplo: o marido. A morte é a libertação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. Fonte: https://www.ebiografia.com/Mário Quintana